estava no final do livro. Depois a gente volta para o início, pelo menos genética tá dado já do livro. O Guilherme tá com sono? Tá com o olho fechado? Perigoso. Tô na aula. Me empresta uma mochila, alguma bolsa. Só um minutinho, peraí. Vamos lá. Alex, por favor, câmera. Ué, Gustavo entrou. Vocês falaram que Gustavo entrou pra minha aula. Tá vendo? Falaram que o Gustavo não assistiu a aula. Eu falei, Gustavo sempre entra. Alex, câmera, por favor. Bom, então aí a gente vai usar sem o livro. Até o livro chegue pra mim, tá? Mas eu tô seguindo o que o livro aborda, tá bom? Acredito que a aula vai ser bem curtinha, não vai ser longa. A gente deve acabar por volta de 12h10, 12h20, até menos mesmo antes, tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Aquela atividade que você passou? Ah, falta a corrigir aquela atividade, né? Verdade. Vamos, então, explicar o conteúdo, depois eu corrijo aquela atividade, pode ser? Eu tinha até esquecido dela. Tanta coisa na minha cabeça, eu tinha esquecido dela. Tá, vamos lá, depois eu corrijo ela. Me lembro, que senão eu esqueço. Vamos lá. Então, o livro de vocês aborda os 5 reinos, né? Na verdade, ele não fala 5 reinos, né? Ele fala os reinos. Como eu tô sem o livro, eu acredito que ele vai abordar os 5 reinos. É meio óbvio, né? Deixa eu olhar aqui, porque a Duda me mandou. Agora eu fiquei na dúvida. Calma aí. Só um minutinho. Guarda, Maria Eduarda, Maria Eduarda. É isso mesmo. Ele vai abordar os 5. Monera, protista, fungos de plantas, animália. Tá. Bom, então vamos lá. O reino Monera vai trabalhar com as bactérias e as cianobactérias. Né? As cianobactérias são bactérias que a gente pode encontrar aquáticas, por exemplo, que são cianobactérias. Antigamente elas tinham o nome de algas, né? Mas eram outro tipo de algas, não era algo que a gente costuma ver, tá? No reino protista, a gente encontra as algas e o protozoário. Na verdade, protista significa protozoários. As algas não tinham nem que estar aqui. Por quê? Porque a alga, ela não é planta, ela não é um animal, né? Ela está no meio termo ali. Não se sabe ainda, né, aonde que ela tá? Mas aí jogaram ela aqui no protista e ficou. Mas o certo mesmo ela não tinha que estar aqui, tinha que ter um reino só dela, tá? O reino fungi, que são os reinos dos fungos, o plantê, que é dos vegetais, e do animalia, que é dos animais. Facinho de gravar esses, né? Bom, para a gente entender os 5 reinos, a gente tem que entender que, para se chegar até lá, houve uma classificação, né? Então, antigamente, em 1700 e pouco, né, já tinha uma curiosidade, né, de classificar os reinos, né, de entender quem são os animais, né, quem não são os animais, né. Em 1700 e pouco, assim, quando começou a classificação dos 5 reinos, acreditava que um homem não era animal, né, porque a gente está falando aí de quantos anos atrás, né, não se tinha noção de que o homem era animal, né, achava que o homem era um ser soberano, tá? E também não se tinha noção de bactérias e micro-organismos, coisas do tipo, né? Protozoários, isso não existia na cabeça deles. Por isso que, nessa época, eles classificaram, né, em 2 características principais, né? Que foi animal e vegetal, ponto. Tudo aquilo que se mexia era animal, tudo aquilo que era verde, né, e tinha coloração, e plantava, era vegetal. Né? E quem deu essa classificação, a princípio, foi Linneu. Né? Se não me engano, ele foi um biólogo curioso que queria entender como se classificava as coisas, né? Queria dar nome aos bois. E aí ele classificou entre animal e vegetal. Além disso, né? Tem que entender isso aqui, tá, gente? Isso aqui é importante. Além disso, né? Depois de passar um tempo, a sistemática biológica, que é isso que a gente está vendo aí, ela foi ganhando mais características. Então, deixou de ser somente animal e vegetal para subdividir aqueles animais e subdividir aqueles vegetais. E aí foi se agrupando em semelhanças, né? Sei lá,
Os cachorros são tudo cachorro, mas existe só a espécie tal. Que também eu tenho poodle, eu tenho pitbull, aí eu tenho pitbull que é amarelo, eu tenho pitbull que é preto. Entende? Eles tentaram reclassificar isso aí, porque animal é muito amplo, né? Animal é muito amplo. Por exemplo, a tartaruga é parecida com o jabuti, que é parecida com o cágado, a rã é parecido com a perereca, que é parecido com o sapo. E aí eles precisavam classificar, eles queriam classificar isso aí, né, e entender melhor. E aí, né, foi criado o que a gente chama de reficofagem, que é isso aqui que você está vendo, né? Animais da mesma espécie vão ser reunidos aqui, ó, aqui embaixo. A gente sempre classifica de baixo para cima, né? A gente monta de baixo para cima, mas lê de cima para baixo, tá? Então, nas espécies, começando pelo básico, né? As espécies são as mesmas características que os animais têm, tá? As mesmas espécies. E aí, né, todos que ocupam a mesma espécie, né, podem ocupar gêneros diferentes. E aquele gênero eu posso agrupar em família, que eu posso agrupar em ordem, que eu posso agrupar em classe, que eu posso agrupar em filo, até chegar ao reino. Então, para gravar essa ordem, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, a gente chama de reficofagem. Quem não erra, ó, re do reino, né? Fi de filo, co de classe com ordem, fa de família e g com gênero e espécie. Então, ó, reficofage, tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, só para vocês entenderem, eu leio de cima para baixo, isso é coisa de matéria de 7º ano, né? Mas precisa ser revisado no 9º. Eu leio de cima para baixo, mas na hora de classificar, eu classifico de baixo para cima, tá? Porque o reino é muito amplo, então eu sempre começo pelo básico, tá? E aí, gente, Linneu, não satisfeito com a sua nomenclatura, né, de ter feito isso aqui com a gente, né, de ter criado as categorias taxonômicas, ele deu ordens, né, que ficou valendo. Então, em 1735, olha como tanto tempo, ele começou a dar ordens aos nomes. Por exemplo, deixa eu botar aqui. Todo mundo com câmera desligada, oh, delícia, né? Vamos ligando a câmera, gente. Por exemplo, cachorro, em português é cachorro, né? Óbvio. Mas se eu chego nos Estados Unidos, eu falo dog, né? Se eu chego na Argentina, eu vou falar um outro nome que eu não sei como é cachorro em espanhol, né? Se eu chego na França, eu vou falar outra coisa. Tá, aí beleza. Aí eu chego lá, aqui no Brasil, sei lá, eu tenho uma espécie de planta. Se eu chegar lá nos Estados Unidos, seria outro nome. Se eu chegasse na França, seria outro nome. Se eu chegasse em outro país, sempre seria outro nome. Imagina uma época que não tinha tradutor, né? Eles não sabiam todas as línguas. Era difícil a comunicação já, normalmente. Então imagina, vamos supor que plantas curam, né? Vocês sabem que existem plantas medicinais. Então imagina que eu estou no Brasil, viajo até os Estados Unidos de cavalo, né? Em 1700 e pouco, era isso que eles faziam, né? E aí eu passo mal lá nos Estados Unidos, né? E aí o que eu faço? Né? Eu falo o quê? Eu não sei o nome da planta. A planta que eu sei que é curar do Brasil é um nome, como é que é o nome aqui agora? As coisas mudam, né? E aí, para isso não acontecer mais, Linneu, calma aí, deixa eu abrir aqui. Linneu, ele classificou a espécie. Então, ele deu nomenclatura internacional, ou seja, o nome valeria em qualquer região do mundo, tá? O nome daquela espécie. Ele deu um nome binominal, ou seja, não vale só o nome, teriam que ter 2 nomes. E aí, esses 2 nomes, eu teria que ter a primeira sendo maiúscula, que a gente chamaria de gênero, letra maiúscula, né? E a segunda letra minúscula, que a gente chamaria de espécie. Então, exemplo aqui, rapidinho. O cachorro, né? O cão. É cani familiares. Canis familiares é o nome deles em latim, né? É a classificação dele. Aí,
Calma aí. Aí, olha só. Aí, a primeira letra eu sempre coloco maiúscula. A segunda letra eu sempre coloco minúscula. E aí, canes familiares se torna desse nome, desse jeito, né? Em latim, porque todos têm que ser em latim. Todos, a primeira é gênero, a segunda é espécie. A primeira letra sempre é maiúscula e a segunda sempre minúscula. E, além disso, se eu escrever a próprio punho, eu tenho que sublinhar. Se eu escrever no computador, eu tenho que colocar em itálico, como está o meu exemplo aqui. Então, foi isso que ele fez, tá? Ele classificou dessa forma, é uma regra que tem que ser gravada, tem que ser utilizada, né? Eu lembro que na época da faculdade, quando eu escrevi o nome em latim, eu não sublinhava, eu sempre esquecia, eu perdia ponto por isso. Mas com o tempo a gente acostuma, tá? Então, primeiro nome, letra sempre maiúscula, segunda sempre minúscula. Se for à mão, né, sublinhado, se for, né, no caso de computador, itálico, tá? E a gente chama de classificação binominal. Bom, preste atenção. Quando eu falo de gênero, né, eu falo esse primeiro aqui, canes. Quando eu falo de espécie, eu falo familiares. Na espécie, eu sempre falo os dois, canes e familiares. Sempre tem que ter os dois nomes, tá? Quando eu falo de gênero, não. Eu posso falar canes. Gênero canes, tá? Agora, se eu falar de espécie, tem que falar canes familiares, tá? Só um minutinho, calma aí, gente. Só um minutinho. Gente, pelo amor de Deus, tô dando aula. Voltei. Vamos lá, voltar aqui. Bom, aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem, né? Acho que foi muito pequena essa foto. Deixa eu tentar ampliar, calma aí. Não tá dando pra ampliar. Não conseguindo ver? Ou tá muito pequeno? Porque pra mim fica ótimo, mas eu esqueço que tô compartilhando tela e eu boto muito pequeno. Não sei porque eu não consigo mexer nessas coisas. Pronto. Foi, melhorou. Olha só, eu trouxe exemplos aqui dos seres vivos, né? Aí aqui a gente tem coliforme fecal, que é um tipo de bactéria, tá? Que está presente nas fezes. A gente tem o exemplo da alface e do homem. Olha o nome do homem quando eu falo espécie. Qual é a espécie? Homo sapiens, tá? Homo sapiens, beleza. Qual é o gênero? Homo, tá? Qual é a família? Hominidae. Qual é a ordem? Primatas. Qual é a classe? Mamália. E qual é o filo? Chordata. Se eu fosse comparar com o macaco, porque eu não sei a espécie do macaco, né? O gênero e espécie. Mas a ordem é igual à nossa. Mesma ordem. Primatas, tá? Qual é a classe? Mamália, porque todos mamam, são mamíferos, tá? E qual é o filo? Chordata, porque todos andam em coluna vertebral. Então, o que iria mudar é família, gênero e espécie. O resto iria repetir. Então, para poder entender isso, parentesco, qual é mais próximo, qual é mais longe, para isso foi criada essa nomenclatura, tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Para justamente a gente entender e classificar. Então, se fosse aqui o macaco, que é mais próximo da gente, família, gênero e espécie seriam diferentes. Seriam deles mesmo. Mas a gente tem a mesma ordem que eles, a mesma classe que eles e o mesmo filo. Todos são cordatas, todos são mamálias e todos são primatas. E aqui outro exemplo, plantê, que né? Alface é uma planta. Espécie, Lactuca sativa. Gênero, Lactuca. Família, Asteraceae. Ordem, Asterales. Classe, Asterides. Filo, ou domínio, né? Que alguns lugares chamam, Magnoliofita. Então, se eu colocasse um outro tipo de planta aqui, o filo seria o mesmo, a classe e a ordem também poderia ser a mesma. Agora, a família, gênero e espécie ia mudar totalmente, tá? Seria próprio daquela espécie, tá? Deixa eu pegar o algodão e acetona. Bom, aqui tem as relações filogenéticas. Deixa eu ampliar aqui essa foto porque eu tô achando muito pequena. Pede dá licença aí, Não, deixa eu não. pegar o algodão. Depois eu pego. Calma aí.
Deixa eu ampliar aqui a foto. Tá dando pra ver? Eu vou ampliar, mas não tô conseguindo. Esse computador tá muito ruim. Ó, ele não vai, ó. Ó, eu tento puxar, ó, não vai. Tá dando pra ver essa foto? Ó, não vai. Dá. Sim, dá pra ver. Ih, sem querer, acho que eu diminuí. Ao invés de ampliar. Tá, foi. Tá, esquece. Então, olha só, pra gente entender como é importante a gente classificar as coisas. Pra gente entender... Melhorou. Pra gente entender como é que dá a ancestralidade das coisas. Então, olha só. Eu falei pra vocês que moneras pegam as bactérias e cianobactérias. Ou seja, todos os seres vivos vieram da bactéria. Vocês sabem disso, não sabem? Vale ver para vocês que primeiro os seres vivos vieram da bactéria porque estava na água. Tá. Depois das bactérias, vieram os protistas. Tá? Então, entram no termo protozoário. Todos são protistas. Tá? Depois dos protistas, tá? Veio... Gente, liga o microfone aí que tá voltando minha voz. Depois veio diferenciando fungi, plantê e animália. Aí os animais vêm, né? Os animais vêm lá dos mais básicos, anelídeos, quinidários e poríferos, e vai subindo até os vertebrados, que somos nós. As plantas, as mesmas coisas. Vieram dos mais básicos, algas, briófitas, pteridófitas, até chegar ao topo, que é a angiospermas, que são as árvores grandes que a gente conhece. E o fungo a mesma coisa. Primeiro vieram os mofos, as leveduras, líquens, até chegar ao cogumelo, que é o maior. Então, sempre do menor para o maior. Tá? Então, por exemplo, as bactérias, elas são pequenas. Então, sempre vem do menor para o maior. O mofo perto de um cogumelo é pequeno. A água perto das angiospermas, que são árvores, é pequeno. Os anelídeos, poríferos, por aí vai, perto dos vertebrados, aqueles que têm coluna vertebral, são pequenos. Então, sempre vem do menor para o maior. Então, é por isso que é importante classificar. Porque antigamente, eles não tinham Google Tradutor. Eles não tinham nada do que a gente tem hoje. Então, Linneu criou essa nomenclatura justamente para poder facilitar a vida deles. E até hoje é aceita, tá? Até hoje aceitam a nomenclatura de Linneu por ser tão perfeita. Bom, agora deixa eu... Próxima. Esperem, que sabe que esse slide aqui é tudo demorado. Bom, aí eu falei pra vocês que Linneu, né, foi quem criou essa nomenclatura, mas antes dele já vinha um outro pensador, o Aristóteles, que está presente em tudo, né? Tudo é Aristóteles ou Galileu. Aristóteles, né, pelo que se sabe da informação, né, da leitura, tentou classificar os seres vivos, tá? Ele tentou e ele conseguiu, mas do jeito dele. Ele diferenciou animais e plantas, e aí deu subgrupos animais, subgrupos das plantas. Como assim? Ele classificou animal e planta. Quem é aquático, quem é terrestre, quem é aéreo. Ponto. Aí animais. Quem é aquático, quem é terrestre, quem é aéreo. Essa foi a classificação super básica dele. Anos depois, né, o naturalista, que antigamente não se tinha o termo biólogo, tá? Era naturalista. Ao invés de ser biólogo, era naturalista o nome. O naturalista, né, Linneu, ele, né, acabei de falar para vocês, ele classificou, né, os animais, as plantas, tudo que ele encontrava, deu a espécie, deu o gênero, né, demorou um tempão para fazer essa classificação, fez a classificação, fez um livro sobre isso, tá? Que se chama aqui, ó, Sistema Naturae, que é o livro dele, escrito por ele, ainda existe esse livro no museu, né? Isso foi em 1735 que ele escreveu esse livro, né? Coisa pra caramba. E aí de lá pra cá foi ser usado o que ele escreveu, mesmo em uma época que a metade da população acreditava mais na ideia de Deus, né? Então Deus criou o homem e a mulher, naquela época que tinha bruxa, né? Se você entendia de alguma coisa, você era bruxa, tinha que queimar viva, né? Desde essa época, que era só Deus Todo-Poderoso, ele já começou a criar nas suas ideias e deu certo, tá? Então foi Carl von Linneu, que a gente chama de Linneu, né, adaptação, que foi o responsável pela classificação dos seres vivos. Bom, anos mais tarde, eu ouvi falar de Darwin? Alguém já ouviu falar de Darwin? Alguém? Toque, toque. Aham.
Então, Darwin, Natural. isso aí, Darwin, ele é o pai da biologia, né? Diga o microfone aí, Guilherme. Foi, Gustavo, foi. O Darwin, ele é o pai da biologia, né? Foi ele que descreveu várias espécies que a gente nem tem mais hoje, mas sabe que existiu. Além de descrever, ele desenhou as espécies, né? Não sei se vocês conhecem a história dele, mas ele era inglês, né? De família muito rica. O pai dele mandou ele estudar medicina, né? Pela Europa. Ele foi estudar medicina na Europa. E aí ele não queria estudar medicina. No seu primeiro ano de medicina, ele tentou. No seu primeiro ano de medicina ele desmaiou. Quando ele viu uma sutura, né? O médico abrindo e fechando uma escada, limpando uma escada, fechando uma escada. E ele desmaiou. E ele teve certeza que não era aquilo que ele queria pra vida dele. E aí ele, perdido no que fazer, viu um navio, conversou com o rapaz e o cara perguntou: a gente vai viajar pelo mundo, né? Você quer vir? Quer ter interesse? Ele falou: quero. E ele entrou no navio. E aí ele passou por todas as partes do mundo. E quando ele passou nas partes do mundo, né, aonde ele ia, ele era muito bom em desenho. Ele desenhava as espécies que ele observava muito e desenhava as espécies que ele via, né? E ele escrevia tudo que ele via. Então ele descrevia que aqui no Brasil tinha uma arara azul muito brilhante, bonita, que não sei o quê, né? Todo aqui no Brasil a gente tem carminha, né, de Darwin, que é por onde ele passou. Então, por exemplo, lá na região dos lagos tem vários caminhos de Darwin, que é onde tem água, né? Óbvio que ele chegou de navio. E ele falou muito bem do Brasil. Falou que a gente tinha milhares de tipos de espécies. Depois que ele voltou para o seu país de origem, com aquele monte de informação que ele desenhou, ele escreveu, ele começou a classificar também as espécies, né? Ele foi dando nomes, por exemplo, já sabia que existiam várias espécies, mas não conhecia todas. Darwin teve a oportunidade de conhecer várias. E aí aquelas espécies que não tinham nome em latim, ele começou a dar nomes em latim, começou a classificar essas espécies, tá? Então, por isso que a gente fala que ele é o pai da biologia, porque foi ele que contribuiu em grande parte na classificação dos seres vivos, tá? Bom, e aí ele escreveu um livro, né, que fala sobre seleção natural, que é outra informação que depois eu falo, outro dia eu falo. E aí, a partir das informações deles, né, foi criado os diagramas mostrando as relações de parentescos entre as espécies, né? Então, o nosso diagrama, por exemplo, é que eu sempre falo, é o homem, né, com as espécies macaco, principalmente o chimpanzé, tá? Então, ele foi criando as relações de parentesco. Hoje em dia, a gente não usa mais o diagrama que Darwin inventou, né? A gente tem o cladograma, que é muito mais simples, né, de se entender, tá? E, além disso, a gente tem a biologia genética e a biologia molecular, que dá a relação de parentesco. Genética vocês já sabem, né? Eu ensinei para vocês. Que mostra a relação de parentesco de um indivíduo para o outro. Nessa época não tinha. Ele tinha que criar o diagrama dele para entender que fulano era filho de Beltrano, que era neto de Ciclano, e aí por aí vai. Ou a gente usa isso aqui, ó, cladograma, que é para mostrar as relações entre as espécies. Então, olha só, lampreia, tubarão, salamandra, lagartixa, tigre e gorila. No cladograma, mandíbula, todos eles têm mandíbula. Pulmões, quem tem é de salamandra, em para cima. Pele seca, quem tem é de lagartixa para cima. Pelagem, quem tem é o tigre para cima. Ausência de cola, não sei o que é isso, gente, tá em espanhol. Se ele estudou em espanhol, o que é a ausência de cola? Não sei o que é a ausência de cola, mas quem tem ausência de cola somente é o gorila. Então, isso é o cladograma que a gente usa hoje, né? Eu, por exemplo, já fiz vários isso aqui na faculdade e é muito útil para a gente entender e classificar as espécies, cada um no seu lugar. Calma aí que tem que ser tudo lento. Tem que esperar o computador obedecer as minhas ordens. E aí a gente chega no reino Monera. Vou explicar hoje Monera e Protista, que não é muito grande, dá para entender. Tá todo mundo comigo? Tá. Então o reino Monera são os reinos que abrigam as bactérias, cianobactérias e algumas arqueobactérias, que são as bactérias arcaicas que nem encontram-se mais tão facilidade hoje, tá?
Como vocês podem ver, eles são um organismo muito simples, né? Microscópio, a gente não consegue ver a olho nu, né? Eles têm 8 micrômetros, é muito difícil de ver, né? Só com um microscópio muito bom para conseguir ver. Eles são unicelulares, tá? Ou seja, só põe uma célula, né? A gente não consegue ver. São células procariônicas, ou seja, sem núcleo, né? E falei que são pequenininhos, né? Eu posso encontrar em qualquer lugar, sendo mar, na água doce, no solo também encontro bactérias, no ar eu encontro bactérias, tá? Dentro dos seres vivos eu encontro bactérias. Então, quando eu falo bactéria, as pessoas associam a coisa ruim. Mas bactéria não é só coisa ruim. Bactéria também é coisa boa, tá? Por exemplo, dentro da gente, a gente tem um monte de bactérias, né, que protege a nossa flora intestinal, né? Dentro do nosso intestino tem várias bactérias. E aí, aquela bactérias que que ajuda com que a gente não tenha diversos problemas de estômago, tá? Bactéria boa, tô falando bactéria boa, tem bactérias ruins, né? E essas bactérias, por exemplo, são boas, né? A gente tem também bactérias boas na nossa boca, né? Na saliva, que protege a nossa boca de outras coisas, né? Então, o nosso corpo também tem bactérias boas, né? São bactérias ruins, não. A gente tem que parar de associar bactérias com coisas ruins. Além disso, as bactérias são importantes para a saúde, já falei, né? Está presente no nosso corpo, para o ambiente e para a economia. Porque tem gente hoje utilizando bactéria para matar outras coisas, sabe? Já não sei como é que eles fazem, mas sei que eles usam. Além disso, eles usam bactérias para produzir iogurte, né? Lactobacilos, por exemplo, então dá dinheiro, né? Usam bactérias para produzir, ai meu Deus, tipo um leite também, iogurte, mas tipo leite, esqueci o nome. Enfim, é para alimentos, tá? Então a gente encontra bactérias nos alimentos, né? Todos os comerciais falam: tome esse lactobacilos que vai ajudar na sua flora intestinal. Tem até um que passa. Qual é o nome daquele da tampa verde? Aquele Danone da tampa verde? Esqueci. Activia. Isso aí, Activia tem bactéria presente dentro dela que ajuda na flora intestinal e faz com que você tenha, não posso dizer, umas fezes controladas. Você consiga fazer as suas fezes na hora que você quiser e não venha ter problemas para isso. Entenderam o recado, né? Então, serve muito para a economia, tá? Além disso, ela serve para a decomposição de matéria orgânica morta, né? Elas fazem a decomposição, né? Elas atuam ali no processo de tanto aeróbico quanto anaeróbico, né? Além disso, elas vão, né, são agentes que vão provocar doença no homem e outros animais. Falei para vocês aqui, ó, lactobacilos, né? No processo da indústria. Está presente no ciclo do nitrogênio, que é super importante para as plantas, tá? E para o planeta Terra. E também está presente na engenharia genética e na biotecnologia, né? Que vai produzir insulina, produzir o hormônio de crescimento, que, né? Quem não tem hormônio, tem dificuldade de crescer, toma esse hormônio de crescimento e há um aumento na estatura. Tá? Então as bactérias não são tão só ruins, não, tá? Bom, o que a gente precisa saber sobre elas? Já falei para vocês que elas são unicelulares, procarionte. Elas podem viver isoladamente ou em cultura, né, em grande colônia, em grande quantidade, né? Normalmente, dificilmente a gente encontra uma bactéria sozinha, ela é sempre com as amigas, tá? Elas têm composição principal, flagelos, fímbrias. Aqui dentro, ó, dentro da bactéria, a gente tem hialoplasma, né? Que é o que envolve a célula, né? Permite que ela seja turva, né? O DNA dela está ligado a um cromossomo somente, que é o bacteriano. E o plasmídio, que fica dentro dela, pode conter uma substância, contém uma substância que é resistente a antibiótico, tá? E não são todas que têm. Algumas bactérias têm plasmídio, que são super resistentes a antibióticos. Você pode dar o antibiótico que for, que não mata, que tem que ser, por isso que tem que ser coletado e estudado para ver como é que vai destruir aquela bactéria, tá? Então, essa é a estrutura da bactéria. Para a gente lembrar, as fímbrias, elas servem para comunicação com outras bactérias. Se outra bactéria estiver presente aqui e faltando alguma coisa dentro dela,
né, por exemplo, um pedaço de DNA, enfim, alguma coisa que vai levar ela à morte, elas se unem através das fibras e trocam informações, tá? Conteúdo interno delas. Bom, para a gente acabar hoje, né? Hoje eu vou falar de protista também, tá? Então, bactéria, vocês viram que são... Bactéria não, monera, vocês viram que são bactérias, cianobactérias. Protistas são os protozoários e as algas, tá? Bom, falando um pouco dos protozoários, eu só vou falar de os protozoários mesmo. Não vou falar das algas hoje não, porque senão vai ficar muito grande, tá? O vídeo. Então, vai ser só até protozoário. Pergunta. Todo protozoário faz mal? Lembra, Guilherme, do trabalho que você fez na Feira de Ciências? Hein, Guilherme? Guilherme tá na sala, não. Tá, vocês lembram o trabalho? Ah, você, Gustavo, também fez o grupo, né? O trabalho que vocês viram na Feira de Ciência. Aquilo que vocês viram não é bactéria, claro, né? Aquilo é protozoário. A gente viu vários protozoários. Aí a pergunta, todos fazem mal? Eu acho que não, professora, porque a gente bebia daquela água e se todos fossem ruins, né? Meu Deus. E aí, outros acham alguma coisa? Não, todos não fazem mal, tá? Só pra gente deixar claro. Isso é nojento saber que existe, né? Mas todos não fazem mal. Só fazem mal aqueles que são parasitas obrigatórios, ou seja, eles precisam estar dentro de um organismo para sobreviver. E aí eles vão causar doenças. Fora isso, não fazem mal, tá? Mas também não é muito bom ficar tomando isso, né? Claro. Por exemplo, lá na água da escola tinha, né? Encontramos vários protozoários, né? Todos são unicelulares, né? Claro, eu não vejo, então é unicelular. Todos vão ter um núcleo, eu lembro muito bem que a gente viu um núcleo dentro deles, né? São eucariontes, né? Todos são autotróficos ou heterotróficos. Ou eles vão produzir seu próprio alimento, ou eles precisam algo para se alimentar. Aqueles que precisam de algo para se alimentar são os parasitas obrigatórios, tá? E eles fazem as tarefas básicas de qualquer outro animal. Respiração, digestão, circulação, excreção, tá? E por eles fazerem essas tarefas básicas, respirar, se alimentar, locomover, liberar fezes, queriam colocar eles no reino animal, né? Porque disseram que ele é um animal, que ele faz tudo, ele é um animal, né? Se reproduz fácil. Mas houve uma discussão e aí ele não entrou no reino animal, continuou no seu reino protista, tá? Bom, e aí a gente entra na classificação, né? A gente tem os sacordinos, que como por exemplo é a ameba, né? Que é o que vocês estão vendo aqui, né? Eles se locomovem por pseudópodes, que é isso aqui, ó, pseudópodes. Aquela geleca, a moeba, veio essa ideia aqui, tá? Da ameba, que eles são bem molinhos, e aí, ó, aqui é o núcleo deles, né? E eles se locomovem por pseudópodes, que é essas perninhas aqui, ó. Professora, pode falar, Gustavo. não tem acho que é paramécio o nome. O que é aquilo? Como é que é? Gustavo? Paramécio, eu acho. Paramecium. Ah, tá, é uma alga. É uma alga, ela é até bem conhecida, tá? Ela é um protozoário, só que ela é alga, né? Porque a gente vai ver que existem dois tipos de alga. Ela é alga microscópica, tá? Ela é bem pequenininho, depende da espécie, né? Ela é bem pequenininho. E ela se locomove por cílios, tá? E elas são importantes porque elas são início da cadeia alimentar aquática. A gente vai ver isso na outra aula, essa não, tá? Mas aí, por exemplo, se eu estiver na água, né, eu estiver lá, engolir água e tal, há uma chance de eu pegar, porque ela é bem conhecida, ela é bem fácil de encontrar na água, tá? Há uma chance de eu engolir aquilo ali, tá? Bom, e aí, olha só, os sacordinos, eles são pseudópodes, então os braços deles são molinhos, eles vão englobando o alimento e aí engole, tá? Além disso, a gente tem o Entamoeba coli, que é um outro tipo de protozoário, né, que vai se habitar lá no intestino grosso, né, vai fazer nosso intestino grosso, no caso do homem, de abrigo, vai se alimentar, tudo que a gente se alimenta, tá? Mas ele não dá prejuízo, mas também não dá benefício para ninguém, tá? Ele se alimenta do que a gente se alimenta, mas quando você é tão pequenininho, ele não dá prejuízo para ninguém,
tá? E muitas das vezes a gente nem descobre que tem ele, porque ele não passa, não dá dor, não dá nada disso. Chega uma hora que ele morre e sai nas fezes. Esse aqui, né, é o mais bonitinho de todos. Eu acho ele lindo, né? É a giardia, nós chamamos de mastigóforos, que ele se locomove por flagelos. Ó, isso aqui que vocês estão vendo são 2 giardias, tá? Ele se locomove por flagelos. Faz mal? Faz, mas é bonitinho, tá? Alguns são parasitas, né? Claro que vão habitar o corpo dos seres vivos e aí vai fazer mal, que é o caso da giardia, tá? Mas em geral os outros não fazem tão mal. Esse faz. O giardia e o Trypanosoma cruzi, ó, também fazem mal, tá? O Trypanosoma cruzi traz muita doença, a pessoa pode até morrer. Não teve uma época da história do Brasil que matou muita gente, tá? Ele é micro-organismo, a gente pode pegar ele por sujeira. O Trypanosoma cruzi era muito... Esse bicho é muito feio, professor. Ah, não, ele é muito bonitinho. Existe um urso dele. Existe um site chamado de BioUF, sei lá. Aí tem um urso que vem do urso dele. Quer ver só? Deixa eu ver, depois eu vou mostrar pra vocês, ó, o urso. Vou tentar no Mercado Livre, ó, como eu vou mostrar pra vocês, como ele é bonitinho. É a giardia. Aqui são outros, né? Mas esse é o mais bonitinho de todos, tá? Aí, pessoal, tem ele e fica estudando aqui, ó. Estudando com a giardia. Estudando com a giardia, tá? Ele é muito bonitinho, mas faz mal. Isso aqui não é o olho não, tá, gente? Isso aqui é núcleo. Só que aí quando fazem um urso, eles colocam o olho. Por isso que parece um ursinho. Penúltimo, né? Quem Ele são? parece ter 2 núcleos. Alguns pesquisadores falam que alguns têm, outros não. Tá? Porque existem 2 tipos de giardia. Um giardia que é limpa, que não tem aquela bolinha ali, quase não dá pra ver, e tem a que tem 2, tá? A que tem 2 são 2 núcleos mesmo. A que é limpa tem um só. Bom, o esporozoário é esse aqui que vocês estão vendo, o nome já diz, esporos. Então, eles não se locomovem como os outros. Todos se locomovem por flagelo, pseudópodes, né, cílios. Nesse caso, eles não se locomovem, né? Eles deixam que o vento leve, né? Um animal que seja contaminado e leve. Então, por exemplo, ele é o responsável pela malária. Então, quem passa ele ele não se locomove, alguém passa ele. Tá? E quem passa, por exemplo, no caso da malária, né, é o mosquito. E aí a gente chama até mosquito da malária, mas tem um nome, esqueci agora. Esse mosquito, ele fica contaminado, né? E aí quando pica o ser humano, ele passa a malária, tá? Então o esporozoário de estudo, através de esporo, não se locomove. Todos são parasitas obrigatórios, ou seja, precisam estar dentro de um ser vivo para sobreviver. E por parasitar o ser vivo, eles fazem mal pra caramba. Pode levar à morte. E outra coisa interessante dele é o seguinte. Esse protozoário, se eu estiver com esse protozoário, né, ou seja, pegar a malária por ele, né, eu posso tomar um medicamento, né, me curar. Daqui a 10 anos, ele pode voltar a se manifestar dentro de mim. Por quê? Porque ele não morre, ele fica inativo, safado, né? Ele fica inativo dentro da pessoa. Então, futuramente, ele pode vir a dar prejuízo para a pessoa, tá? Então, o esporozoário tem essa vantagem. Ele é tão pequenininho que é difícil matar. Ele só fica inativo e volta a apresentar sintomas no futuro ou não apresenta não. Por fim, a gente tem os ciliados, o nome já diz tudo. Se locomovem por cílios, né? Então, aqui, ó, vocês podem ver, eles têm os cílios, ó, em volta do seu corpo. A gente encontra muito isso aqui na água. Foi uma das coisas que vocês viram lá na água da escola, né? Eles são muito fáceis. Eles são mais fáceis de encontrar de todos. Esse é mais fácil de encontrar, né? Ele fica muito presente em água. Ó, aqui tem o núcleo dele, tá? Então, para ele se locomover, eles batem esses cíliozinhos pequenininhos que eles têm e aí eles conseguem se locomover, tá? Faz mal? Faz, mas não tanto quanto os outros, tá? Não tanto quanto os outros. Quando a gente fala em protozoário, a gente pensa logo em coisa ruim, que faz mal, que vai
deixar a gente doente, coisa do tipo. Mas não necessariamente não significa fazer mal, não, dependendo do protozoário, tá? Bom, na próxima aula, calma aí, não acabei não. Na próxima aula eu vou falar das algas, tipos de algas e dos outros reinos, tá? Agora eu tenho que corrigir o exercício, né, Gustavo? Tá, então, esse é o resultado do primeiro, número 3, 50% para positivo. Agora vamos ver o outro. Número 5, né? Vocês falaram? 3, 4, 5. João tem olhos azuis. Então, ele tem olho azul. Então, qual é o gene? Vamos botar uma letra aí. Vamos botar a letra A. Qual é o gene para azul? Dominante ou recessivo? Recessivo. Então, não tem nem o que falar. Tem que ser recessivo 2 vezes. Se eu botar um azão ali, já não é mais não é excessivo, é dominante. Aí, ele casou com Maria, que tem olhos castanhos. Maria, por sua vez, é filha de Janaína e também possui olhos azuis. Então, se ela tem olho castanho, qual é o gene dela? Castanho não é dominante, é excessivo. Azão é azinho. Por quê? Por que não é azão? Porque falou que a mãe dela tinha olhos azuis. Isso aí. Então, o genezinho da mãe dela tá aqui, ó. Ela ainda continua sendo dominante, mas ela carrega o gene da mãe. E aí eu tenho que cruzar. Bom, como é que vai ficar aqui o cruzamento? Esse com esse dá azão. Azão e azinho. Azão. Chega uma hora que vocês nem precisam fazer mais. De cabeça vocês vão saber. Azão. E depois é só azinho. Isso aí. A mesma coisa do outro, né? 50% para quanto que ela falou? Qual é a chance de ter olhos? Qual a cor dos olhos dos filhos? Qual será a cor dos olhos dos filhos desse casal? Ah, tá. Então, terá 50% de chance de ter a cor do pai, né? Olho azul. E 50% de chance de ter a cor da mãe. Ou castanho. Castanho. Tá? Então, esse é o gene. Fácil de fazer, né? E por último, vocês falaram que foi qual número? Todo mundo copiou? Posso tirar É um? o 7. Tá, eu vou tirar aqui, que eu vou limpar a tela. 7. Suponhamos que a cor do cabelo seja estabelecida por pares de genes, onde C seja dominante para cabelo escuro e C excessivo para cabelo loiro. Isso aí todo mundo já sabe, não precisa nem botar. Um homem que possui os cabelos escuros, mas com a mãe de cabelo claro... Opa! Calma aí. Ele falou que é C, o gene, né? Então ele tem cabelo escuro, dominante escuro, né? Acabou de me dizer que C é dominante para cabelo escuro. E aí ele tem cabelo escuro, mas ele tem o gene da mãe, porque ele falou que a mãe dele tem cabelos claros. Então ele é assim, né? Aí ele casou com uma mulher, tá dizendo aqui, de cabelos claros, cujo pai tem cabelo escuro. Então a mulher tem o mesmo gene que ele, ó. Ela tem cabelo escuro, não é isso? Vamos comer. Mentira. Casou-se com uma mulher de cabelo claro. Então apaga, tá errado, calma aí. Aqui, ó, calma aí. Ele botou pra embolar a gente. Ó. Ela tem cabelo... Ih, vou pegar esse aqui também, calma aí. Ela tem cabelo claro, né? Mas o pai dela tem cabelo escuro. Qual é o gene dela? Se ela tem cabelo claro, não precisa nem saber do pai, né? Ela é Czinho. Então o pai dela era assim, ó. O pai dela era assim, ó. Czão e Czinho. Aí ela herdou isso aqui do pai. Mesmo o pai dela tem cabelo escuro, ela herdou do pai o Czinho. A mãe dela também tinha um Czinho, por isso que ela herdou da mãe. Então, todo mundo tá comigo aí? Ou achou estranho, não entendeu, difícil? Fácil, né? Entendi mais ou menos. Quem falou? Fácil. Olha só. É porque aqui, no primeiro, ele falou que o homem possuía cabelo escuro. Ó, cabelo escuro. Mas a mãe dele tem cabelo claro. Eu não precisava nem saber da mãe dele, só precisava botar o gene. Se ele é escuro, tem que ser dominante. Ó, o Czão de dominante, que é escuro. E carregou o Czinho da mãe, que é o cabelo claro.
Aqui ele falou que a mulher é clara, cabelo claro, mas o pai dela tinha cabelo escuro. Só botou isso para te confundir. Porque se é claro, não precisa saber o gênero do pai e da mãe. Eu sei que é Czinho, Czinho. Mas falou, o pai dela tinha cabelo escuro. Então, provavelmente, o pai dela era assim, ó. Czão e Czinho. Aí ela herdou só o Czinho do pai, tá? Botou só do pai para te confundir. Se eu sei que é claro, é direto Czinho, Czinho. Agora, quando é dominante, eu tenho que saber se é dominante com recessivozinho do lado ou é dominante com dominante, tá? E aí é assim, ó, o cruzamento. Vamos lá. Vai ficar, aqui é um Czinho, tá, gente? Pequenininho, tipo H, senão vai confundir. Czinho. Aí fica Czão, Czinho, Czão. Ih, tudo de novo. Czinho, Czinho, Czinho. Mesma coisa aqui, ó. 50% de cabelo claro, né? 50% de cabelo claro e 50% de cabelo escuro. Mesma coisa que o outro, tá? Mesma coisa que o outro. Então, coloquem aí. 50% de cada. Pode ir pro outro ou todo mundo tem alguém copiando ainda? Pode ir. Tá. Vamos pro outro. 8. Tendo em vista que a miopia é considerada uma doença recessiva, se ela é recessiva, ela tem que ser, eu vou botar Czinho de novo, tá? Tem que ser Czinho, porque ela é miopia, Czinho, Czinho. Tá. É recessiva. Se fosse dominante, não teria que ter um Czão ali. Determine a probabilidade de nascer uma criança míope de um casal normal. Heterozigoto para miopia. Ó, o casal é normal. Acho que vai dar 50% de novo, não vai? Ó, casal normal, né? Normal, mas heterozigoto. Então, eles são, ó, heterozigoto é diferente. E se eles são normal, eles têm que ser dominantes, tá? O dominante aqui, o Czinho, porque eles são heterozigotos, tá? Então, provavelmente, a mãe ou o pai deles também tinha miopia. Aí, quer dizer, qual é a chance da criança ter miopia, não é isso? Qual é a chance da criança vir ter miopia? Nossa, meus aerodogramas estão cada vez pior. Aí eu vou distribuir aqui. Aqui é pequeno, tá? Porque às vezes parece grandão e dá pra confundir. Mas eu vou apagar aqui. É um Czinho pequeno. Quando fizerem na prova, Quando vim falando, tipo assim, da pessoa e dos pais, aí eu vou me ligar só no da pessoa. Não, você vai se ligar à pessoa se for recessivo. Recessivo não precisa saber dos pais. Agora, se falar que ela é dominante, você precisa saber de quem é o pai. Se o pai tinha um recessivo ali, por exemplo, a Karine é morena, morena dominante, ponto. Dominante, se é dominante, Karine é morena, pode ser, vou botar a letra aqui, ó, pode ser azão, ou azão, azinho. Como é que eu vou saber que eu vou cruzar com azão ou com azão, azinho? Porque faz diferença, tem que saber. Se eu falar assim, Karine é morena, mas a mãe dela é clara. Opa, então a mãe dela, ela tem azinho da mãe dela, tá? Agora se eu falar, Karina é homozigota, é morena e homozigota. Ou seja, Karina é azão, tá? Porque são iguais. Ou Karina é morena e heterozigota. Ou seja, ela é morena, tem um azão dominante, mas tem que ter um azinho, porque ela é heterozigota, ela é diferente. Ou Karina é morena dos pais que também eram morenos. Então, é azão. Tá? Quando é dominante, tem que saber quem é o pai. Ou às vezes não precisa, às vezes ele fala, é heterozigota. Pronto, eu já sei que é azinho. Ou ela fala, é homozigota. Então eu sei que é azão. Tá? Agora, quando é recessivo, não. Quando é recessivo, ele fala pra te enrolar. Recessivo é só letra minúscula, não tem o que fazer. Entendeu? E vocês vão ver muito isso em prova, tá? Vão ver muito isso em prova. Eles fazem muito isso pra te enganar. Ó, Czão, Czinho. Aqui é a mesma coisa. Czinho. Ah, não, aqui é Czão, né? E aqui Czinho. Então, olha só, qual é a chance da criança ter miopia? Uma grande chance, né? 75%. Ou 3/4. Né? 1, 2, 3 de 4. Ou 75%. Né? De ter miopia. Por quê?
Miopia não, miopia... Ih, desculpa, gente. Miopia é recessivo. Tá, então é o contrário. Miopia não. É 75% de não ter miopia. Falei errado, viajei agora. Tá? 75% de não ter miopia. Só tem 25%. Então a chance é bem pequena desse casal. Pessoas, Eu esqueci. Fiquei conversando com carinho e acabei pessoas ficam esquecendo. com mais miopia por causa do fator externo. É, isso aí. Não, tem o genético. Tem o genético. Quando é genético, você já sabe que é genético. Deixa eu virar aqui. Foi, vocês? Posso? Quando é genético, você sabe como é que é? Você sabe? Pode. Quando a criança já nasce não chegando muito bem. Aí você sabe que é genético. Fala. Professora, tipo assim, aí eu vou cruzar lá o negócio, aí vai ter o porcento. Aí na resposta, quando perguntar qual é a porcentagem, assim, sabe, de ter o negócio, aí como é que eu vou saber a resposta? Como? Você vai contar. Cada um deles tem 25%. Só você somar. Se for, eu tenho 2 dominantes, 50%. Ou vai vir assim, ó. Calma aí, Karine. Calma aí. É porque, pessoalmente, vocês iriam aprender mais rápido, né? Mas como a gente tá em época de pandemia... Deixa eu virar aqui. Vou pegar uma limpa aqui. Olha só. Quando vocês fizerem prova de vestibular, ou de colégio, ou até no médio, isso vai voltar... Você vai saber o seguinte. Ou a resposta vai vir assim, ó, em fração, sei lá, 3/4. Ou a resposta vai vir em porcentagem. Calma aí. Vou botar aqui. 75%, né? 3/4 é isso. Como é que eu vou saber quanto que eu vou contar? Ai, gente, que horrível. Eu tenho um quadradinho. Imagina que é um chocolate. Esses aqui não contam. Esse não conto, esse não conto, esse não conto, esse não conta, esse não conta. Porque esse aqui é onde eu boto meus genes, né? Só vou contar esse, que é 25%. Esse que equivale a 25%. Esse que equivale a 25%. E esse que é 25%. Aí eu vou contar. O dominante... Eu quero saber quantos dominantes tem. Vamos supor que o dominante está aqui. Vou botar aqui. Imagina isso aqui é letra A dominante, tá? Eu tenho dominante aqui. Aí ele pergunta, qual é a chance de ter, sei lá, cabelos pretos, que é dominante? Eu vou contar 25 mais 25, 50%. Ou eu posso botar em forma de fração. 1, 2, de 4 pedacinhos. Fica 2 quartos. 2 quartos, até onde eu sei, equivale a 50%. Entendeu? Como é fácil contar? Você que vai contar. Sim. Você que vai contar. Tá? Você que vai contar. Bom, então é isso. A gente encerra a aula de hoje. Na aula que vem eu falo dos outros reinos e falo das algas que ficaram faltando. Tá? Fechou? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, mandem por e-mail. Tem gente que mandou foto do exercício. Tem gente que não me mandou ainda. Me mandem, tá? Que eu der ali que eu tiro nota também. Tchau. Você e a Karine, eu lembro. Bom? Então, um beijo no coração de vocês. Bom final de semana.